A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Antes de prosseguirmos com a nossa leitura, gostaria de fazer um alerta. Estamos em tempo de calor, muito calor, então se hidrate. E a melhor maneira de se hidratar é bebendo água. Então tome muito cuidado. Às vezes a gente pensa que pessoas morrem somente por causa do frio. Não, por causa do calor excessivo também. Se você tem pressão alta, controle sua pressão, pois bebendo bastante água, porque nesse tempo, nesse excesso de calor, perdemos muito líquido e assim tira também a água do sangue, fazendo com que a pressão sobe. E se você tem pressão baixa também, controle sua pressão, pois o calor excessivo nos faz transpirar muito e assim a gente perde muitos nutrientes e a pressão acaba baixando também. Muitas pessoas sofrem com pressão baixa, esqueci o nome. É quando você levanta de repente e fica tonto. Isso é porque sua pressão abaixa de repente. Aí o que acontece? Ao se levantar, tem que levantar devagar, porque levantar rápido dá uma queda brusca na pressão, coisa de segundos, ela baixa e volta. Mas nisso você pode sentir uma tontura, pode desmaiar, acontecer alguma coisa. E o problema não é exatamente... é queda de pressão postural que chama. O problema não é exatamente a queda da pressão, e sim o que pode causar o efeito secundário. No caso, uma queda brusca de pressão, você acaba desmaiando, pode bater a cabeça. Então, pessoal, não só nós, seres humanos, mas os animais também sofrem com o calor. Então, você que tem pet, deixa sempre água fresca ao alcance deles, espalha a água para todos os cantos da casa. Cachorros, você pode molhar com frequência, molhar o pescocinho, molhar as patinhas para ajudar a refrescar. A minha, por exemplo, não gosta muito de água não, mas nesse calor, quando eu chamo para tomar banho, ela vem. Então, gente, procure se cuidar, tá? Primeiro a palavra de Deus, obviamente, mas Deus nos ensina a cuidarmos de nós também. Afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar dele, né? Já pensou ficar doente somente por causa do calor, porque você esquece de beber água? Mesmo sem sede, nesse calorão, procure beber água. Se você tiver umidificador, use em casa. Se não tiver, coloque um balde de água no quarto, toalhas molhadas ao lado da cama, uma toalhinha molhada no pescoço, iguais os tenistas. Isso ajuda bastante, pois nessa época tem muitos problemas respiratórios também. Itaju do Colônia, por exemplo, é muito quente e seco, né? Itabuna já é quente, mas é úmido, então já não faz tanta diferença. Agora, esses dias que eu tive em Itaju do Colônia, só pela misericórdia de Deus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, essa de sequência cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Estamos lendo o livro de 2 Samuel. Aqui nós estamos no ponto onde Absalão, filho de Davi, voltou para Jerusalém, mas ainda não tinha ido à presença do rei, né? Tanto que ele chamou a Joabe, o príncipe do rei, para que pedisse a Davi para que Absalão pudesse se apresentar perante o rei. E no capítulo 15, que é o capítulo de hoje, a gente vê a rebelião de Absalão. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal para que você receba as notificações de quando tem um vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Quanto mais interagir com o canal, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante. E assim ele publica cada vez mais, né? Ele sugere cada vez mais o vídeo para as pessoas assistirem. E eu sempre deixo aqui a playlist
dessa sequência cronológica, e também o canal de José Carlos Trovari, que é um homem abençoado por Deus, que recebeu o dom de cantar e compor. Então ali tem suas composições onde Deus o inspirou. Capítulo 15 de 2 Samuel. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava à entrada da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viessem a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Olha só, Absalão ficou 3 anos fora depois que ele matou o irmão, né? Lembrando que ele matou o irmão, meio-irmão na realidade, porque esse meio-irmão estuprou a Tamar, irmã de Absalão. Então, quando ele matou o irmão, ele fugiu para Jesur, acho que é para Jesur, né? Ele fugiu para Jesur. Depois de 3 anos, o rei Davi sentiu falta do filho e o chamou de volta para Jerusalém, mas não queria na sua presença, não queria que ele vivesse no palácio. Então ele viveu ali aos redores, mas até que chegou um tempo, ele chamou Joabe, um servo, a mão direita de Davi, né? Chamou Joabe e disse que queria ver o rei. E daí então ele voltou às boas com o rei. E olha só, já se passaram 40 anos e ele pediu ao rei para que ele pudesse sair, né? Inventou uma história de um voto ali para sair. E a gente continua no versículo 9. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, vinha o povo e ia crescendo Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Absalão, olha só a esperteza que ele teve aqui, né? O mal, ele é de uma estutícia tremenda, por isso que Deus nos ensina: vigiai e orai. Então Absalão via como o rei se portava na frente do povo, porque o rei Davi, ele julgava ali o povo. Então, quando as pessoas iam para falar com o rei, primeiramente tinha que passar por Absalão. E Absalão fazia o quê? Absalão, com a sua lábia, né, com as suas palavras, com seus gestos, acabava, como se diz assim, acabava se aproximando das pessoas ali, acabava se aproximando dos moradores ali, né? E com esse gesto, com essa atenção, esse carinho, essa dedicação para cada um, as pessoas acabaram vendo Absalão com bons olhos, né? E continua no capítulo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão.
Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, nos alcance, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado do teu lugar. Ontem viestes e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o meu rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Então Davi disse a Itai: Vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos, disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta e caminhando descalço. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, o teu servo, bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Amiás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso-me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Aqui a gente vê como que foi, como que Absalão conquistou o reinado ali, Conquistou não, usurpou,
Porque ele fez o quê? Ele primeiramente se fez comovente, se fez próximo das pessoas, né? Se fez próximo do povo. Porque o povo é um povo obstinado, né? Por mais que a gente tente, aliás, por mais que a gente tente não, por mais que Deus nos mostre o caminho verdadeiro, nós todos temos o livre-arbítrio e infelizmente a malignidade, né, a maldade que há dentro de nós, que isso é por natureza, o pecado que está em nós, né, que já nascemos do pecado, ele, às vezes a gente deixa ele falar mais alto, então quando ele fala mais alto a gente acaba seguindo o caminho do mundo. E no caso aqui, a vaidade, né, a vaidade do filho ocupar o lugar do pai, vendo que o pai é respeitado, que é benquisto, Absalão queria ter isso para ele, e para isso ele estava disposto a fazer qualquer coisa, né? A Bíblia aqui, até onde eu sei, ela não relata o porquê que Davi deixou que isso acontecesse, né? Por que ele não buscou a Deus para enfrentar Absalão? Porque se Deus era com Davi, obviamente, se fosse da vontade de Deus, venceria, né? A Bíblia aqui, até onde eu sei, não fala sobre isso, mas aí eu já estou dizendo o meu ponto de vista. Ali, Davi não queria enfrentar seu próprio filho, né? Porque imagina só, para um pai, ele perdeu um filho, uma filha foi desonrada, e o segundo filho que fugiu, né, que é um assassino, se tornou um assassino pelo que aconteceu, e está de volta. E se Deus realmente entregasse ali o reinado nas mãos de Davi, né, continuasse o reinado nas mãos de Davi, com certeza ele teria que matar Absalão. Porque naquela época, o importante nas guerras era matar os líderes, né? Porque sem o líder era o cabeça do povo. Então, sem o líder, sem o cabeça, os outros não tinham o que fazer. Por isso que sempre nas guerras, né, pelo menos naquela época, né, nas guerras, eles sempre procuravam o rei daquela nação ali, o rei daquele povo, né? Eles enfrentavam o povo até chegar no rei. O rei, todos os reis tinham as suas próprias guardas, né? O seu exército ali somente para o rei, aquelas pessoas ali separadas, os melhores soldados eram para proteger o rei e a rainha, exatamente por isso, porque a partir do momento que matasse o rei, a cidade seria daquele que matou. Então, como Davi iria enfrentar Absalão para que o povo voltasse para Davi, para que o povo voltasse para o caminho certo, que é Deus, matando Absalão. E imagina para um pai matar o próprio filho, né? E no caso ali, a gente via que realmente tinha amor ali, porque Absalão tinha cometido assassinato, né, contra o próprio irmão, mas mesmo conforme foi passando o tempo, Davi perdoou e Davi sentiu falta dele, tanto que o chamou de volta, né? E depois começaram a conviver juntos. Então é uma coisa para a gente pensar realmente o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, né? A Bíblia, ela é didática, né? Ela nos ensina exatamente o que Deus quer de nós, que a gente siga os seus mandamentos, que a gente siga os seus preceitos, né? Então, tudo que formos fazer, nós temos que pensar, se eu fizer isso, Deus se agradará ou não? Porque nós, como seres humanos, né, a nossa tendência é andar por nós mesmos, né? Lembra que quando criança você gostaria muito de ser adulto para poder tomar conta de si, né, para não ter que ficar dando satisfação para ninguém, para poder sair a hora que quiser, voltar a hora que quiser? Mas aí quando a gente cresce, acontece o quê? A gente vê que tem responsabilidades, né? Nós temos responsabilidades, então tá, tudo bem, hoje adulto você tem o livre-arbítrio para escolher fazer o que for de sua vontade, mas isso terá consequência. Então, você não gosta de trabalhar, você pode ficar sem trabalhar, só que como você vai se alimentar, como você vai se vestir? Então, tem que trabalhar. E com Deus é a mesma coisa, Ele lhe deu o livre-arbítrio, Ele diz para você escolha o que você quer fazer, você pode fazer o que for de sua vontade, a própria palavra diz,
tudo me é lícito. Ou seja, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu posso fazer. Mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu sou uma filha de Deus e eu, como filha de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero estar no caminho de Deus para no dia da salvação o meu nome estar lá escrito no livro da Bíblia, ou no livro da vida, né? E se eu for pelas minhas próprias vontades, com certeza isso não vai acontecer, porque a vontade carnal é contra a vontade de Deus e vice-versa, né? A carne e o espírito não têm comunhão. Ou você vive pela carne ou você vive pelo espírito. Lembrando que no final, no dia do julgamento, será exatamente por esse caminho que você escolher que será julgado. Se você viveu pela carne, você será julgado pela carne. Se você viveu pelo espírito, você será julgado pelo espírito. Então, por isso, buscai o reino de Deus enquanto há tempo, né? Buscai a Jesus Cristo enquanto se pode achar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que o mundo se arrependa de seus maus caminhos, Pai. Que o mundo abra os olhos, Senhor, e veja a Ti, Pai. Que o mundo entenda que a Tua volta está próxima, Pai. Que a Tua volta já tem data marcada, Senhor. Que nós seres humanos não sabemos, mas o Senhor sabe, Pai. E que Teus filhos, Senhor, que nós estejamos preparados para esse dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Não sei o que está acontecendo na vida dela, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe de suas necessidades, de seus anseios, de seus medos, de seus desejos, Pai. Toque na vida dessa pessoa, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Que caia por terra toda enfermidade, todo demônio imundo que queira destruir a vida dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que caia por terra essa amarração demoníaca que não permite ela de conquistar a tua vida financeira, de conquistar a tranquilidade financeira, Pai. Pois necessitamos do lado financeiro aqui para que o corpo possa viver, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que caia por terra todo o mal em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.